Boa noite para você aqui no Instagram e você aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal que tem o objetivo exclusivamente de mostrar para você, médico examinador, médico generalista, como é a jornada do médico examinador dentro da saúde ocupacional. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo live aqui no Instagram e no YouTube, então talvez eu esteja mudando de câmera, mas vai dar certo. Ainda estou nova nessa coisa de mudar a câmera. Mas eu vim trazer para vocês uma coisa que eu venho querendo apresentar nas lives para vocês e muita gente me pergunta no Instagram e me manda mensagem também de posse da informação de que pouca gente faz saúde ocupacional assim que sai da universidade, né? E sabendo disso e com essas dúvidas que vocês vêm tendo nesse sentido da saúde ocupacional e como começar, como é a jornada do médico examinador na medicina do trabalho, eu vim trazer um pouquinho da minha experiência, de como eu cheguei a trabalhar em multinacional como médica do trabalho, cheguei a fazer gestão de ambulatório e hoje estou no Sírio-Libanês como médica do trabalho lá no Sírio-Libanês. A primeira dúvida é, eu vou sair da faculdade e vou poder trabalhar com saúde do trabalhador, com medicina ocupacional? Então, isso é uma dúvida muito frequente do pessoal que sai da universidade e já pensa ou já tem alguma ideia de ingressar na saúde do trabalhador, por motivos pessoais, por às vezes alguém ter oferecido já começar a trabalhar ou porque a pessoa já tinha interesse mesmo em seguir pela especialidade de saúde ocupacional. Contando um pouco da minha história, eu comecei a trabalhar com medicina do trabalho com 1 mês de formada. Se eu não me engano, não, 2 meses. Foi em fevereiro do ano que eu me formei em medicina. E foi algo que eu já pensava antes em fazer. Então, medicina do trabalho é a minha primeira especialidade, é a minha única especialidade até o momento. E eu, com 7 anos de formada, ainda sou apaixonada pela saúde ocupacional. E é o que eu gosto de fazer hoje, apesar de que eu gosto de muitas especialidades também. Mas eu comecei ali 2 meses de formada, eu também não sabia nada, estava muito assustada com esse mundo da medicina do trabalho, não sabia exatamente como funcionava, e como muitos de vocês, eu também não tive saúde ocupacional na faculdade, né? O que a gente tinha na faculdade era ali um módulo de saúde ocupacional e que basicamente era explicando o que era licença maternidade e algumas especificidades nesse sentido, né? Então, a medicina ocupacional é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. A medicina do trabalho, ela entra em locais na saúde assistencial, na medicina assistencial, então nas especialidades, que ainda falta muita informação para os especialistas médicos de outras áreas, né? Então, era um ambiente, assim, muito novo para mim também. E eu imagino o susto ou o medo que o médico hoje generalista, que vai formar e tem algum interesse ou tem alguma intenção de começar em saúde ocupacional, deve ter. Nossa, tá muito barulhento aqui hoje. Não sei se vocês estão escutando os barulhos. Deixa eu passar muito. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa que era uma indústria de extração e beneficiamento de óleo de palma. Uma indústria bem grande e assim, é uma indústria que concorre muito mundialmente nesse sentido. Então, eu já comecei, eu digo assim, com os 2 pés na porta. Porque eu comecei a atender saúde ocupacional. Na minha carteira do trabalho, com 2 meses de formada, já estava lá, médica examinadora. Essa era a minha primeira dúvida. O que é médico examinador? Por que não está aqui um médico generalista na minha carteira de trabalho? E muita gente tem essa dúvida, né? Qual a diferença do médico examinador para o médico do trabalho? O que um faz, o que o outro faz? Por que há essa diferenciação, né? Então, basicamente, o que eu fazia na indústria nesse tempo era
medicina do trabalho que o médico do trabalho fazia. A diferença é que na época eu não era especialista, eu não tinha especialidade em medicina do trabalho, eu tinha acabado de sair da faculdade e eu não tinha, além de eu não ter a especialidade, eu não tinha nenhuma vivência em saúde ocupacional. Apesar de antes de entrar na indústria, eu já ter alguma experiência com segurança do trabalho em outras empresas e na empresa que os meus pais tinham na época. Então, eu fui jogada num ambiente que era grau de risco 3 e 4, depois eu vou explicar isso mais ou menos para vocês, mas era um risco ocupacional muito alto, né? Eram muitos funcionários, eram mais de 7 mil funcionários, e eu era uma das médicas examinadoras lá. A gente tinha mais 2 outros médicos examinadores e uma médica coordenadora. Então, a gente fazia um trabalho mesmo pesado em cima da saúde ocupacional. O que aconteceu? Eu cheguei assustada, a verdade é essa. Mas com o tempo, eu vou dizer que com o tempo a gente pega a mão, assim como a gente pega a mão de quando a gente está no plantão, né? Eu lembro que o meu primeiro plantão, que foi no outro dia, depois que eu me formei, eu tinha medo de prescrever qualquer coisa, né? Até de pirona eu tinha medo de prescrever. Então, vocês que se formaram agora, ou que já estão já estão dando plantão, vocês sabem muito bem qual é essa sensação de você estar num lugar que você não tem noção de nada e que você nunca fez nada. Mas com o tempo eu fui aprendendo. Mas uma dor que eu tinha, e era uma dor assim que eu levei por alguns anos ainda, ou talvez nos meus 2 primeiros anos na saúde ocupacional, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha quem tirar dúvida. Sabe aquele médico que é seu amigo ou que você conhece, que você manda um WhatsApp e te responde alguma dúvida que você tenha num plantão mais caótico? Eu não tinha ninguém para perguntar isso. Eu fui aprendendo no dia a dia a atender. E eu não comecei numa empresa, assim, dentro de uma cidade que fazia exame ocupacional, como vocês conhecem, devem conhecer hoje, que são várias empresas que chegam lá, geralmente de grau de risco baixo, então grau de risco 1 e 2, e aí você vai tocando aquele serviço de periódico, de demissional, de admissional. Lá não era assim. Eu tinha os meus funcionários que eu acompanhava com regularidade, que viviam lá dentro daquela empresa e que tinham um PCMSO bem estabelecido, que tinham exames específicos e que eu ia para lá, para dentro da indústria, fazer avaliação de risco ocupacional, já tendo a avaliação de segurança do trabalho. Então, lá existia um SESMIT nessa empresa, que a gente pode falar também depois. Então, eu dei a sorte, gostando da especialidade, de começar como médica examinadora no local que me ensinou muitas coisas. E que já tinha uma estrutura, assim, bem com uma base forte do que poderia ou não fazer e do que era a saúde ocupacional geral. E aí fui, né, trabalhando nesse sentido, fiquei 1 ano e meio nessa empresa. Depois eu trabalhei numa multinacional, depois eu trabalhei na Vale, depois eu trabalhei numa multinacional, uma empresa que tinha risco químico e também era grau de risco 4. Então, era uma empresa que a segurança do trabalho atuava com muita efetividade e eficiência, e a medicina do trabalho, consequentemente, trabalhava muito. Era uma empresa que tinha muito acidente de trabalho e fui pegando mão nesse sentido. Como que foi, né, essa jornada na medicina do trabalho como médica examinadora? Até então, né, eu era médica examinadora nessa primeira empresa que eu contei para vocês, e eu atendia absolutamente, essa é a dúvida de muita gente, o que o médico examinador faz que o médico do trabalho não faz ou vice-versa? Eu fazia absolutamente tudo que o médico do trabalho fazia. Então, eu ia para o chão de fábrica, fazer avaliação de risco,
eu atendia acidentes de trabalho, eu abria CAT, comunicação de acidentes de trabalho, eu acompanhava acidentes de trabalho, e lá nesse caso a gente tinha até o ambulatório muito bem montado, com farmacêutico, a gente fazia pequenas suturas também, né, pequenas cirurgias lá no local. Absolutamente tudo que o médico do trabalho fazia. E aí, na época, eu não compreendia muito bem por que é um médico examinador e por que é um médico do trabalho. Por muito tempo eu não compreendi, porque eu sempre fiz tudo que o médico do trabalho que tinha lá fazia. A diferença é que eu não tinha a especialização em medicina do trabalho, né? Ou a residência. No meu caso, eu fiz especialização em medicina do trabalho 1 ano e meio, mais ou menos, depois que eu comecei a trabalhar com saúde ocupacional. E isso, o objetivo, basicamente, da especialização ou da residência é te trazer o background de livro. Porque tudo que você pega de mão é no dia a dia. Então, muitas coisas você não aprende na especialização ou na residência médica, assim como muitas coisas você não aprende na universidade, né? Na faculdade de medicina. Eu não tive, por exemplo, módulos na faculdade de medicina que alguém me ensinava para escrever dipirona. Não sei se hoje em dia tem isso, mas eu sou formada há 7 anos. Eu aprendi a prescrever dipirona pegando o Black Book de Clínica Médica, que deve ter acontecido com vocês também, e indo aprender, porque eu sabia fisiologia, eu sabia farmacologia, mas eu nunca tinha prescrito, certo? Então, a gente pega a mão na especialidade indo trabalhar. E isso é uma dúvida que muita gente traz para mim. Como que eu vou trabalhar como médico examinador? Então, você vai trabalhar como médico examinador indo para o local que você pode trabalhar com isso. E aí eu falei em outra live aqui já sobre as clínicas, né? Às vezes a gente conhece essas clínicas de bairro ou algumas clínicas maiores que são clínicas especializadas em saúde ocupacional. Já trabalhei em clínicas de saúde ocupacional como médica examinadora e são as clínicas que têm mais vagas, na verdade, para você começar a trabalhar como médico examinador. Não foi como eu comecei, então minha experiência foi um pouquinho diferente, já começando em empresa grande. Isso me ajudou muito a pegar a mão em medicina ocupacional. E eu sou grata também, porque eu já vim do mais difícil, vamos dizer assim, que era uma grande empresa, onde eu era uma das únicas pessoas da saúde, onde eu fazia gestão em saúde, assim como médico do trabalho, onde eu atendia acidentes de trabalho, assim como médico do trabalho especialista, onde eu ia para o chão de fábrica fazer avaliação de segurança, assim como médico especialista. Então, isso foi me tornando uma médica do trabalho. Eu já me sentia, ao final de 1 ano e meio, médica do trabalho da empresa. Na minha carteira de trabalho, não tinha isso. E aí, foram muitas experiências novas nesse sentido. Por quê? Porque a gente sai da faculdade de medicina com outra visão, né? A gente sai muito ali, eu posso até dizer, bitolado na questão da saúde, no meio que é a medicina, né? Assim, vou fazer residência, depois da residência eu vou atender no meu consultório e vou só lidar com médicos e pessoas de saúde, e a saúde ocupacional definitivamente não é isso. A menos que você vá trabalhar só dentro de um hospital, só com os enfermeiros e os seus pacientes sejam de saúde. Mas isso não é a realidade maior do nosso país e nem do mundo, né? E a gente tem médico do trabalho no mundo todo. Não são as mesmas legislações que regem a medicina ocupacional, a saúde ocupacional e a segurança ocupacional nos países. Então, há várias diferenças, mas o mais importante é o médico do trabalho é um médico muito importante, é uma profissão que é pouco conhecida pelos outros médicos, mas é muito conhecida na área profissional geral. Todo mundo sabe o médico que vai lá no chão de fábrica fazer avaliação, que te acompanha depois de um acidente de trabalho, ou que faz um acompanhamento médico geral dentro da empresa. Então, quem não é da área da saúde conhece muito bem a saúde ocupacional. Quem é da medicina desconhece um pouco.
Ô, Giovana, vou deixar salvo, vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube também, a live, tá bom? Não se preocupa. E aí, fui fazer a especialização em medicina do trabalho. Na época, não era, faz algum tempo, não era tão necessário para eu me manter no emprego que eu estava, ou conseguir outros empregos como médica examinadora e, nesse momento, já como médica do trabalho, ter a especialização. Mas é claro que é super importante, então isso é uma outra dúvida, é super importante você fazer a especialização em saúde ocupacional ou a residência médica, e eu vou já falar a diferença das duas. Por quê? Primeiro, porque é importante você ter o certificado e o conhecimento técnico mais de livro, entende? Dessa parte ocupacional. Porque o conhecimento técnico, é claro, você vai pegando com o tempo de prática médica na saúde do trabalhador, mas é importante que você tenha a especialização ou a residência em medicina do trabalho para trabalhar na área e você ter mais bases, entre elas as bases jurídicas, e você ter um entendimento mais acadêmico do que é a saúde ocupacional. Então, foi uma boa experiência após medicina do trabalho, apesar de que, com a minha experiência anterior já da prática de saúde ocupacional, eu não absorvi tanta coisa quanto talvez uma pessoa que estivesse começando e nunca tivesse passado pela saúde ocupacional, como inclusive eram muitos dos meus colegas. Então, eu tenho muitos colegas até hoje que tinham outra especialidade, ou pensavam em fazer outra coisa, ou não sabiam ainda o que iam fazer, e fizeram saúde ocupacional, pelo menos só a especialização, e nunca nem trabalharam na área, né? Mas o meu objetivo lá era ter a graduação, né, a pós-graduação em medicina do trabalho, porque isso em alguns lugares era uma exigência. Isso há 7 anos atrás. Hoje, o que eu vejo? Eu teria feito, com certeza, a pós-graduação um pouco antes, mas a minha realidade na época não me permitia. Eu trabalhava numa empresa que era no interior muito afastado do norte do país. Eu tinha uma outra realidade, uma outra vivência de vida, né? Eu não tinha alguém que financiasse, que eu fizesse uma residência, por exemplo, aqui em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, ou no Rio, que era onde tinham as residências na época, ou no sul do país, se eu não me engano. Na minha época, para vocês terem noção, tinham 3 residências médicas em saúde do trabalhador, quando eu me formei, e a saúde do trabalhador era muito menos desenvolvida do que é hoje, né? E isso só tem 7 anos, né? Eu não considero que 7 anos é tanto tempo, mas a gente vem evoluindo bastante nesse sentido. E aí, por que você faz a pós e não a residência? Então, no meu caso, fiz a pós-graduação em medicina do trabalho. A pós-graduação, naquela época, e hoje em dia se mantém assim, não te dá a permissão, não te dá, a pós-graduação não te dá a permissão para você entrar fazer a prova diretamente para você ter o título de especialista, tá? Então, antigamente e hoje em dia, você precisa ter a pós-graduação, e não só ter a pós-graduação, como ter 4 anos, pelo menos, de experiência comprovada em medicina do trabalho, como médico do trabalho. Então, o edital não mudou nesse sentido. Para quem tiver mais interesse, eu vou fazer depois uma live mostrando o edital da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que é o órgão que passa a prova de título de especialista de medicina do trabalho. Então, você fazendo uma pós-graduação, independente da que seja, hoje no edital, inclusive, mantém isso, você precisa ter 4 anos de experiência. Tem algumas outras especificidades. Você pode ter feito uma pós-graduação com estágio na área e etc. E ter tantas horas somadas, mas, assim, no geral é isso. 4 anos na área para você poder fazer a prova de título. Já a residência médica, ela te permite que você termine a residência
que são 2 anos ou 3, se eu não estou enganada, e você faça a prova de título de especialista diretamente. E, Natasha, qual é a diferença? Não a diferença entre eu fazer pós e fazer residência médica, que isso eu acho que a maioria de nós já sabemos, né? Mas qual é a diferença entre eu ter o título de especialista no sentido prático de trabalho e eu não ter o título de especialista em medicina do trabalho? Isso vai depender muito da região que você mora, tá? Eu venho do norte do país, então eu já falei aqui para vocês outras vezes, eu me formei na Universidade do Estado do Pará, que é, como o nome diz, a Universidade Estadual do meu estado, e trabalhei lá por muitos anos no meu estado. Lá, pela escassez de médico que trabalha em saúde ocupacional e que seja um bom médico, obviamente, porque qualquer bom médico se destaca na especialidade que ele trabalha, independente se ele acabou de fazer residência, se ele se formou recentemente. Então, um bom médico que trabalha em saúde ocupacional e tem alguma experiência ou tem uma pós-graduação, consegue trabalhar em excelentes empresas, tanto quanto um médico do trabalho, que já tem especialidade, que tem RQE. É claro que hoje há algumas farpas trocadas entre a área de a ANANT, por exemplo, né? A medicina do trabalho, vamos dizer assim, dos títulos de especialista e a parte da medicina geral que a gente trabalha no dia a dia, que é algumas diferenças ali, alguns pontos jurídicos que a gente pode avaliar de, por exemplo, não há nada na legislação dizendo isso, mas hoje só um médico do trabalho com o RQE pode assinar um PCMSO, vamos dizer assim. Isso acontece muito aqui no centro, vamos dizer, do país, que aqui em São Paulo, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo, é difícil você ser um médico que assina o PCMSO sem você ter o título de especialista. Então, é muito comum que eles só contratem para assumir o programa de saúde, programa de controle médico de saúde ocupacional, o médico que já tem RQE e experiência na área. Mas isso é uma realidade que não engloba toda a necessidade de médico de saúde ocupacional que a legislação exige em todas as empresas, certo? Porque a gente tem inúmeras N empresas e o enquadramento do PCMSO, ele é específico para a quantidade de funcionários que aquela empresa tem. Inclusive, a quantidade de polos que aquela empresa tem. Então, dependendo da quantidade de funcionários, se a empresa tem SESMIT ou não, ela vai precisar ter N médicos do trabalho, N enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem, assim como engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho. Então, é uma profissão que a legislação obriga a existir. E é esse ponto que eu queria chegar. Muita gente pergunta, mas eu vou ter onde trabalhar com saúde ocupacional? Como vai ser? Gente, não existe nenhuma outra especialidade médica que seja obrigatória por lei, exceto a medicina ocupacional. Então, sempre vai ter trabalho para o médico do trabalho. Esse é o ponto. Independente dos desdobramentos relacionados à questão financeira, porque para alguns faz diferença, para alguns é relevante e para outros não, mas sempre vai ter trabalho para o médico do trabalho. Assim como vai ter sempre trabalho para o médico examinador. Por quê? Porque quase não tem médico do trabalho no Brasil. Isso é uma realidade. Então, não adianta ficar floreando muito. Além de, vamos dizer que a gente tenha 100 médicos do trabalho. Você não tem tantos bons médicos do trabalho que se esforcem por isso, que façam pesquisa na área de saúde ocupacional, que façam uma medicina baseada em evidências também. Então, assim como qualquer outra especialidade, se você for um bom médico, você vai sempre ter local para trabalhar. E isso é um ponto importante, porque a medicina do trabalho, além de você sempre ter local para trabalhar, é uma especialidade que é muito obscura para a maioria dos médicos especialistas e que a gente
precisa, com urgência, mudar a cultura. Porque tem até memes na internet, né, falando, o médico do trabalho, eu fui lá fazer o periódico e eu disse que eu estava com depressão, ele falou, ok, assinou e mandou trabalhar. Entende? Então, isso é uma cultura que já vinha perdurando há algum tempo, que hoje em dia não é tão real, né? Primeiro porque tem muito mais pessoas se formando em medicina. Então, as escolas médicas, todo mundo viu, deram um boom nos últimos anos, dobraram em relação a 2017 e 2018, se eu não me engano, a quantidade de vagas. Então, é o dobro de médicos se formando anualmente do que era antes. Isso significa que vamos ter mais médicos do trabalho, assim como médicos de outras especialidades. E os bons médicos vão se destacar de qualquer maneira. Então, os bons médicos do trabalho vão se destacar em relação aos outros, assim como os médicos examinadores. A jornada do médico examinador começa atendendo como médico examinador e termina como médico do trabalho, que tem experiência e que se destaca na área, né? Afinal, ninguém quer ser medíocre. Não sei se alguém aqui já pensou nisso. Eu vou fazer medicina do trabalho para ficar encostado porque é uma especialidade fácil. Se alguém pensou, eu sugiro que comece a rever os seus conceitos, porque sim, a medicina do trabalho pode não ter tantas urgências quanto uma outra especialidade, como uma medicina de urgência, uma cirurgia. Não é algo que vá desdobrar em uma gravidade tão grande com frequência, porém pode acontecer. Principalmente se você trabalha em uma indústria, em uma empresa com um grau de risco alto. Então, você tem um paciente e um empregado nas suas mãos. Além disso, o médico do trabalho, ele precisa sempre equilibrar a questão da saúde do trabalhador e a questão de saber até onde vai o assistencial, que geralmente quem faz é o médico assistencial do paciente, e a questão ocupacional. Então, é uma especialidade que te permite trabalhar com muitas questões, inclusive pessoais, na sua vida. Hoje, eu trabalho no Sírio-Libanês, acho que todo mundo conhece. É um hospital, um dos maiores hospitais da América Latina, e aqui em São Paulo, e onde a prevalência de doenças ocupacionais está ali nas ortopédicas, mas principalmente as psiquiátricas. Isso não só no Sírio, não só nos locais hospitalares e não só nos bancos, por exemplo, mas todas as empresas hoje. Claro que dependendo da área da empresa, a prevalência de doenças muda um pouco, né? Algumas são mais ortopédicas, algumas são mais psiquiátricas, mas a gente viu um boom de doenças psiquiátricas aí nos últimos anos. E é muito importante que a gente tenha conhecimento aprofundado da psiquiatria. Ultimamente eu fiz uma atualização em psiquiatria médica justamente por causa da grande necessidade que eu senti na minha prática clínica de ter conhecimento maior da psiquiatria. Então, dos novos tratamentos, mesmo dos tratamentos adjuvantes que a gente tem hoje, da psicologia, né, como apoio ali, inclusive ali o apoio do neuropsicólogo nesse sentido, porque hoje a gente também tem um aumento dos casos de transtorno do espectro autista, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e essas pessoas, elas estão trabalhando, certo? Inclusive, muitas trabalham há vários anos sem um diagnóstico. Muito porque, primeiro, a saúde ocupacional não era tão forte. Muitas vezes as empresas nem seguiam a legislação, ou quando tinham os médicos de saúde ocupacional, ou tinham o SESMIT, mas, como a gente fala, para inglês ver, porque precisava cumprir a legislação. Mas hoje a gente tem um refinamento da saúde ocupacional isso vem sendo tão grande que a gente precisa também correr atrás de se subespecializar.
Então, nesse sentido, você que pretende trabalhar nessa área como médico, ou quem está começando como médico examinador, também coloque isso em mente. Nossa, tá barulhento hoje. Também coloque isso em mente. Você vai precisar ter um refino em outras áreas médicas, como hoje a gente precisa ter um refino maior na ortopedia, principalmente, e na psiquiatria, que é o que a gente mais atende, ou pelo menos é o que eu mais atendo hoje na prática. Eu já atendi muita ortopedia, então, nas empresas, principalmente as indústrias, a parte da ergonomia ela é muito, muito carente em algumas, mas ela é muito exigida também. E a gente não pode falar de ergonomia se a gente não falar de psiquiatria e ortopedia. Então, não adianta você saber tudo de legislação, de base jurídica em saúde ocupacional, se você não souber pegar um laudo do seu paciente e entender se ele está fazendo o tratamento adequadamente, como é que você vai ajustar a realidade do trabalho daquele paciente para o dia a dia ocupacional dele e relacionado à saúde e à doença que ele está tratando. E aí isso se desdobra em diversas outras questões, né? Principalmente questões psicológicas para o médico do trabalho e o médico examinador. Porque não é fácil. Assim, quem acha que a medicina ocupacional é tranquila, tá falando de exame admissional só. Porque no admissional tudo é muito lindo, né? Ninguém é doente na admissão, exceto PCDs e etc., que você tem que fazer uma avaliação mais específica e ajustá-los ao posto de trabalho, mas ninguém está doente quando está sendo admitido, certo? A pessoa vai ficando doente ao longo da vida e aí você vai ter que fazer periódicos em que as pessoas não estão com a mesma condição de saúde de antes e você vai ter que lidar com situações das mais diversas possíveis. Inclusive, já colocando aqui para vocês que são médicos generalistas e querem começar a trabalhar como médicos examinadores, os pacientes que são simuladores. Então, isso é uma realidade nossa na saúde ocupacional. Pessoas que têm em todo lugar, que se aproveitam de alguma situação ou de uma condição clínica para não trabalhar ou para, vamos dizer assim, simular sintomas específicos. Então, o médico do trabalho ele precisa ter a medicina muito bem, muito na cabeça e saber fazer diagnóstico em anamnese e um exame físico muito bom. Porque se você não é bom na medicina do trabalho, primeiro, você não vai passar muito tempo em grandes empresas, porque você não vai saber avaliar, não vai saber ajudar e não vai saber fazer gestão. E se você não for bom, além de você não estar nas outras empresas, você vai estar em locais que não são bons de trabalhar. Isso é um outro ponto. Então, diferentemente do médico especialista em outra área, vamos dizer assim, um pediatra, que trabalha em hospital, mas caso ele seja dispensado do hospital, ele pode fazer o consultório dele e fazer o boca a boca do consultório. O médico do trabalho não trabalha com seu consultório próprio, certo? A menos que ele faça uma empresa de saúde ocupacional, mas aí já é outra questão. Então, você precisa ser bom no que você faz, você precisa ter conhecimento, principalmente do ser humano. Então, é muito mais difícil você lidar com um trabalhador adoentado do que você trabalhar com um doente no atendimento comum. Muita gente critica quando eu falo isso, mas a gente vê dois lados. A gente vê o ser humano que está adoecido e a gente vê uma pessoa, um trabalhador, que está num posto de trabalho e que muitas vezes necessita daquilo
e a gente precisa adaptar situações ou entender quando aquela pessoa tem incapacidade para o trabalho naquele momento. Ou, naquele momento, né, incapacidade temporária, que a gente chama, ou uma incapacidade definitiva, né, que vai se desdobrar em outras questões, aposentadoria por invalidez e etc. Então, há muita coisa a se aprender e a se discutir na saúde ocupacional, e há muito de exigência do médico também. Outra coisa muito importante é como lidar com o médico assistente. E hoje a gente sabe que os médicos assistentes vêm aos poucos entendendo melhor como funciona atestados de saúde, como funcionam, né, atestados de saúde, como funcionam algumas outras questões jurídicas que fazem parte do mundo da saúde ocupacional, assim como laudos, por exemplo. Então, quando a gente tem um paciente PCD visual, a gente precisa que o médico oftalmologista faça um laudo dizendo qual é o tipo de alteração que aquele paciente tem, a alteração oftalmológica que aquele paciente tem, que vai enquadrar ele juridicamente, ou seja, pela lei, como um paciente, uma pessoa com deficiência visual. Muita gente não sabe fazer isso. Então, muitos médicos especialistas não sabem. E a gente tem que saber lidar com isso também fornecendo informação. Uma coisa que eu acho muito importante e que eu não vejo muito na prática é você fazer relatórios para você ter contato com o médico assistente do paciente. Isso é muito importante. Esses dias eu tive um paciente que me trouxe um relatório de um médico. As histórias são fictícias, tá, gente? Porque a gente não pode falar de histórias reais. Mas me trouxe um relatório do seu médico assistente, que era psiquiatra, falando que ele não poderia mais trabalhar naquele local que ele trabalhava e que ele só poderia trabalhar num local específico e era isso ou não era nada. E aí o médico assistente, ele explicou ele convenceu o paciente, que na verdade já estava convencido, né? Porque ele já queria algo específico, que nesse caso era só trabalhar online e não trabalhar presencial. E isso é uma coisa que acontece todos os dias. Então, de 20 pacientes, 10 pacientes vão ter essa questão hoje, principalmente depois da pandemia, que muita gente trabalhou no online e foi bom, e agora as empresas estão voltando para o presencial. Então, cada vez mais laudos de médicos psiquiatras falando que o paciente não pode trabalhar mais presencial e só pode trabalhar online devido à sua condição de saúde psiquiátrica. O que vocês fariam? Porque isso é comum acontecer todas as semanas na saúde ocupacional. Então, o médico que manda isso é o médico que não teve vivência em saúde ocupacional, e a gente não pode julgar, porque a escola médica hoje não te ensina o suficiente para que você saiba conversar e entenda o que é possível o médico assistente fazer ou colocar num laudo e o que não é possível. E aí o médico do trabalho é a pessoa que vai pegar a bomba no colo, porque o paciente está convencido de que ele não pode fazer aquilo ou isso, e o médico que é o que ele confia, porque o médico assistente é o que o paciente confia, né? Não somos nós, em geral, que atendemos ele uma vez no ano, ou só atendemos ele quando ele já está adoentado, depois de ele ter passado anos na empresa, né? Então, ainda tem mais esse problema. O médico do trabalho não é, em geral, o médico de confiança, mas a gente precisa estabelecer uma relação médico-paciente. Mesmo que o paciente ache que a gente trabalha para a empresa e não pela saúde dele. Então, é um eterno equilibrar de pratos, né? Não é fácil, mas é gratificante. É gratificante principalmente quando você consegue acolher, que é uma palavra e é uma ação muito importante na saúde ocupacional. Você tem que ser um médico que acolhe, você não pode ser um médico que julga.
Porque a maioria das pessoas acha que o médico do trabalho é o médico que julga. Não, você tá bem, vai trabalhar. Não, você tá mal, afastado para o INSS. Mas não é isso. Desde que você tenha tempo para fazê-lo, né? E é por isso que eu sou uma grande defensora de... E eu já falei aqui para outras pessoas que trabalham com... Que vieram me perguntar sobre ser médico examinador em clínica. Eu sou uma grande defensora de você trabalhar em indústria, em hospital, em empresas que você seja contratado, CLT, para fazer aquilo. Porque você... Primeiro que você está amparado, né? De ter o tempo para trabalhar adequado. Segundo, que você pode manter um vínculo com o paciente. E isso eu acho que todo médico quer, né? Ter um vínculo com o paciente, conseguir avaliar a evolução daquele paciente em relação a como que a doença começou, como que ela está evoluindo. Conseguir, além de acolher, fazer com que o paciente compreenda que um diagnóstico ou um tratamento de saúde não quer dizer todas as vezes inaptidão para o trabalho, né? Principalmente alguns diagnósticos mais complexos que a gente tem em saúde ocupacional. Então, a medicina do trabalho é um mundo à parte. Não deveria ser um mundo à parte da medicina, mas ainda é. Mas a gente está trabalhando para melhorar isso. E o meu objetivo aqui é trazer para vocês o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos em saúde ocupacional, trabalhando como médica examinadora, trabalhando como médica do trabalho, fazendo gestão de saúde de ambulatório ocupacional, dentro de empresa, fazendo avaliação de acidente de trabalho, abrindo caixa, indo para o chão de fábrica, depois eu mostro foto para vocês. E tentando mudar a cultura. Assim, eu acredito muito que uma andorinha faz verão, porque uma pessoa que muda o ambiente, ou pelo menos que trabalha da maneira certa, acolhe as pessoas e promove saúde, que é o que o médico do trabalho faz em um ambiente que pode estar trabalhando inadequadamente, ela faz a diferença. E isso não estou falando da boca para fora, estou falando porque eu já vi muitas vezes pessoas que eram muito boas mudando ambientes e transformando empresas. E modéstia à parte, eu já me vi nessa situação também. Então, eu acredito muito que a gente trazendo educação em saúde ocupacional, na verdade, mesmo dentro da nossa área, mesmo dentro da medicina do trabalho, pode mudar a saúde ocupacional daqui para frente. E a gente não vê muito, né? Na época que eu trabalhava como médica examinadora, não existia, né? Tudo era mato, assim, não existia um médico do trabalho que chegasse e falasse algo nas redes sociais ou conseguisse te ajudar nesse sentido, ou que você comprasse um curso que não fosse a sua pós-graduação, mas que você tivesse contato com uma pessoa que já tem vivência nessa área, que você pudesse tirar dúvidas, que você pudesse adquirir o conhecimento assim, por osmose, vamos dizer, que você não viveu aquilo, mas que você tivesse alguém que você confia na prática médica para te ajudar num momento que é tão delicado, que é o nosso começo em qualquer especialidade, né? Mas especialmente na medicina do trabalho, que a gente não tem muita informação fora da vivência mesmo. Então, uma residência, por exemplo, ela te traz a questão ali teórica, uma especialização te traz a questão teórica, mas nada substitui a prática. E quando você faz uma residência, por exemplo, você tem o R+, você tem o seu staff para te dar um apoio, ou às vezes, se a residência é muito puxada e você não tem essas pessoas, você tem outros médicos de outras especialidades. Na saúde ocupacional, raramente você tem alguém que segure a sua mão e vá te ensinando sem te julgar, sem que você se sinta diminuído nesse sentido. E o que eu quero trazer para vocês é, você está começando agora, você é médico generalista, você é um médico generalista ou que tem outra especialidade, mas que quer começar na saúde ocupacional, quer se tornar um médico examinador ou tem interesse em fazer
medicina do trabalho, não desista, se sinta acolhido, entenda que eu também estou aqui porque eu passei por isso. Isso era uma dor minha. E é uma dor minha até hoje, porque eu já tive, não pessoal, porque eu já estou em um outro local, já tive toda essa experiência e estou querendo passar ela, mas é uma dor de ver que tem colegas que desistem. Recentemente, eu atendia numa grande empresa aqui em São Paulo, muito conhecida, e uma colega foi contratada para fazer medicina, para ser médica examinadora. Então, ela tinha pós, ela já tinha feito a pós, ela estava fazendo, inclusive, pós em psiquiatria nessa época também, apesar de já ter feito pós em medicina do trabalho. E, na primeira oportunidade, ela travou. No primeiro dia, ela desistiu de trabalhar. Era a primeira vez como médica do trabalho. Apesar de eu entender que eu a acolhi, o susto que é você entrar numa grande empresa com 20 mil funcionários e você ter um turbilhão de informações que não é o que você está acostumada na saúde, na medicina, na faculdade ou em outra especialidade, é muito assustador. Porque a medicina do trabalho, ela lida com coisas jurídicas. Então, o direito, ele é muito presente, a legislação é muito presente e outras especialidades são muito presentes. Então, na ginecologia, você faz ginecologia e faz, é claro, a medicina geral. Mas você não precisa saber o que o engenheiro de segurança colocou lá no PCMAT, nas avaliações. Você não precisa se preocupar com o desdobramento jurídico daquelas questões. Na medicina do trabalho, você precisa levar em consideração tudo isso e ainda acolher o seu paciente e compreender o que ele está passando. E quando é um paciente psiquiátrico, mais ainda, né? Então, vocês devem ter percebido que é uma especialidade que eu tenho uma paixão, assim, e que desperta muitos sentimentos em mim até hoje, mesmo tendo quase 10 anos na especialidade. Então, eu quero que vocês sintam que vocês têm alguém com quem vocês possam contar. E, além disso, a gente está vai abrir agora o curso sobre medicina ocupacional para médicos examinadores e também a mentoria para médicos examinadores. Então, isso para mim, até me arrepio, porque isso para mim é algo que eu gostaria muito de ter encontrado na época que eu era uma menina saindo da universidade de medicina e sendo jogada na indústria como uma médica examinadora, fazendo tudo que o médico do trabalho faz, mas com milhares de inseguranças que a gente tem toda vez que a gente vai ver algo novo, né? Ultimamente eu estava conversando com o Luiz, meu amigo, que eu não sei se ele está aí, mas ele acabou de mandar um beijo, sobre pesquisa, sobre as coisas que a gente já faz há um tempo, mas que tem tanta insegurança, assim, no que a gente, assim, no ambiente que a gente pisa, assim, em ovos ainda de algumas coisas, né? Mesmo eu que na universidade, eu fui bolsista do CNPq, eu fiz muita pesquisa, eu tive muita vivência na área de pesquisa, mas quando você começa a desbravar novos caminhos, qualquer pequena informação que para quem já tem vivência naquilo é uma coisa simples e passa, para a gente vira um bicho de 7 cabeças, né? E é isso que eu não quero que as pessoas que me seguem aqui, eu acho que têm interesse em começar a trabalhar comigo nesse sentido, sintam. Então, eu quero que a minha experiência possa ser um alento e possa ajudar também vocês a construir uma carreira na saúde ocupacional brilhante. E talvez até, ou com certeza, mais fácil do que foi a minha até aqui. Tá bom? Então, eu queria agradecer vocês que ficaram aqui. Eu estava mais falando aqui para o Instagram do que para o YouTube, porque ainda estou começando, então tenham paciência. Mas eu quero agradecer você que chegou aqui até o final do vídeo, no Instagram, no YouTube e no Instagram. Muito obrigada. Deixar para vocês
essa informação de que a gente vai abrir agora a mentoria para médicos examinadores que estão começando, ou generalistas que estão começando, ou os médicos examinadores que querem ter alguém que ajude nessa progressão de carreira e que já tenha passado por tudo isso. E, além disso, muito brevemente, vamos lançar o curso daí para os médicos examinadores com todas as bases, tudo que eu aprendi durante esses anos todos como médica examinadora, como médica do trabalho, como gestora em saúde, que eu também já passei e também tenho a especialização. Então, eu quero deixar isso para vocês. O que vocês quiserem falar, mandem aqui na caixinha. Quem está no YouTube, manda lá no Instagram também. E quem está no Instagram, segue lá no YouTube. Vai ter lá o link nos destaques aqui do Instagram para vocês seguirem lá. Tá bom? Brigadão, boa noite para vocês. Valeu. Desligar.